Você provavelmente já ouviu falar no termo debug, ou em português, depuração. Mas você sabe o que é e sabe como fazer? Nesse vídeo a gente vai aprender. E aí pessoal, meu nome é Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, mas que às vezes é meio negligenciado, tanto na sua definição mais simples, quanto em formas eficientes de fazer, que é debug, ou depuração. Então se esse assunto te interessa, não esquece de deixar o gostei e já comentar falando que você quer mais assunto assim. Mas então vamos entender. Primeiro, o que significa essa palavra debug? Debug vem de debug. Esse prefixo de é de tirar, então ou buscar ou tirar, remover bugs. Então basicamente, debug, na forma mais rudimentar possível, debug é procurar e remover bugs de um sistema, ou seja, resolver problemas. E é isso que a gente que é desenvolvedor faz o tempo inteiro, a gente está sempre debugando, a gente está sempre, uma palavra relativamente equivalente em português, depurando problemas. E o que acontece? Como a gente pode encontrar a solução de um problema? Como a gente pode descobrir o que está causando um problema? Uma das formas mais óbvias é acompanhar a execução ponto a ponto. E aí vendo quais valores existem naquele ponto, naquela linha de execução, e a partir desses valores a gente vê o que acontece se chamar tal função, se executar tal conta, enfim. Esse é o processo de debug ou de depuração. Basicamente, entender como encontrar bugs, e uma das formas mais comuns é ver a execução linha a linha. Então vamos entender como normalmente a gente faz. E para isso, eu tenho um sisteminha aqui muito simples, de uma espécie de calculadora, que vai receber dois números, e quando eu clicar em somar, vai exibir a soma. Então deixa eu mostrar para vocês o código. Então eu tenho aqui um código muito simples, é um HTML, onde eu incluo aqui um JavaScriptzinho, e eu tenho dois inputs. E repara aqui que eu estou utilizando um Web Component que eu criei. Se você não sabe o que é um Web Component ou como criar um, eu já vou deixar um card aqui para você dar uma olhada porque eu já falei disso. Mas basicamente esse Web Component nada mais é do que um input. Não tem nada, não tem nenhum segredo aqui dentro. E eu tenho um botão de somar e quando eu clicar nesse botão, aqui nesse output vai ter o resultado da soma. Essa é a minha intenção. Então vamos dar uma olhada aqui nesse meu arquivo da calculadora. O que eu tenho? Eu estou definindo o meu componente de input, sem segredo. Estou pegando o meu componente de output e os meus componentes de input que estão lá na tela para eu poder manipular eles. E quando eu fizer um clique no botão, é isso que eu faço. No meu output, eu defino como conteúdo de texto dele o valor do input 1 com o texto mais o valor do input 2 vai ser igual aí o resultado mesmo do valor do input 1 mais o valor do input 2. Então, caso você esteja se perguntando, Vinícius, que propriedade é essa valor? E aí mais um detalhezinho interessante dos Web Components, você consegue expor propriedades próprias, propriedades que você mesmo definiu com o nome que você quiser. Então, basicamente, esse valor aqui, que eu estou definindo através desse getter, é o valor que a gente tem no input. Então, no input do meu input, ou seja, sempre que a gente digitar alguma coisa no elemento de texto, essa propriedade valor vai ser preenchida com o que foi digitado. E aí eu consigo recuperar através desse valor aqui. Então não tem segredo nenhum, é um código muito simples e teoricamente está tudo certo, né? Inclusive vamos lá executar. E aqui um detalhe interessante que eu acho legal mostrar, como aqui no meu input eu já estou inicializando ele com o valor 0, se eu não digitar nada aqui, eu não vou ter nenhum problema. Eu vou ter aqui 0 mais 0 é igual a 0. Então show de bola. E eu acho que só por ter mostrado essa nova funcionalidade aí dos Web Components já merece um like, né? Mas continuando, para falar do exercício de hoje, o que acontece? Vamos somar alguns números de verdade, né? Então, por exemplo, 1 mais 2, isso obviamente tem que dar 3. Então, quando eu clicar aqui em somar, o que está acontecendo? 1 mais 2 é igual a 12? Então, obviamente, ele não está fazendo uma soma. Ele está juntando os números. Então, como que a gente faz para encontrar o problema nisso? A gente pode vir aqui e no nosso código, vamos lá no ponto inicial dele. E sempre que eu clicar, eu quero analisar. Quero ver o que tem no input 1 e o que tem no input 2, nos valores desses inputs. Em JavaScript, uma forma muito comum de fazer isso é utilizando o console log. Então, inputs 0.valor. Eu vou fazer a mesma coisa para o input no índice 1, ou seja, o input 1 e o input 2. Então, nada mais vou fazer do que pegar o valor desses dois. Só que eu posso deixar isso aqui numa linha só, que eu prefiro. Quando eu vou pegar vários valores, eu deixo em uma definição só do console log. Então, o que vai acontecer aqui? O meu código vai executar e, nesse ponto, ele vai exibir esses valores. Com isso, eu vou conseguir ter uma noção do que está acontecendo e tentar entender qual é o problema e o que está gerando esse problema. Então, vamos lá. Executar de novo, deixa eu atualizar a tela, executar. 1 mais 2, quando eu somo, aqui no meu console aparece o número 1 e o número 2. Inclusive, se eu copiar esses dois aqui,
Copiei. Opa, tá difícil copiar. Copiei, colei e adicionei um mais. Repara que o resultado está certo. Então o que será que eu errei aqui? E aí, se você prestar bastante atenção, talvez se você tiver no celular nem vai dar para ver, a cor do número 1 daqui e o número 1 daqui tá diferente. Esses números estão meio azuis. Já esse daqui tá um cinza mais escuro. Então, eu já sei o que isso significa. Eu sei que quando tá azul, isso quer dizer que é um número de verdade, é um valor numérico. Já quando tá meio cinza assim, é um texto, é um string. Mas repara que isso não tá nada intuitivo. E outro detalhe. Se aqui eu não tivesse obtido uma informação suficiente, eu talvez precisaria entrar aqui no meu input para saber o que está acontecendo. Então, se não tá legal, essa forma da gente debugar existe. É muito comum a gente sair adicionando console log no JavaScript, vardump no PHP, enfim. Adicionar exibições de dados durante a execução existe, mas não é ideal. Então, vamos ver uma forma da gente fazer aqui com JavaScript. O que eu quero fazer é, quando eu clicar no botão, quando eu clicar aqui, eu quero que toda a execução pare e o meu navegador fale, olha só, isso é o que está acontecendo agora. Você tem esses valores locais, se você quiser avaliar alguma coisa, eu estou parado aqui, estou te esperando, faz o que você quiser. E para fazer isso aqui no JavaScript, a gente pode adicionar essa linha aqui, debugger, só isso. Em uma outra linguagem, normalmente em linguagens de back-end, você vai ter uma ferramenta de debug e você vai fazer isso aqui, você vai clicar do lado ou em cima da linha, que isso vai adicionar o que é chamado breakpoint. Ou seja, um ponto de parada, um ponto de quebra. Então, em JavaScript, quando a gente fala de front-end, de código que está rodando no navegador, adicionar essa linha, debugger, é a mesma coisa que adicionar um breakpoint na sua ferramenta de desenvolvimento. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Salvei isso daqui, vou atualizar e vou executar de novo. 1 e 2. E agora repara que quando eu clicar, a execução vai parar. Cliquei e olha só, o Chrome já disse que está pausado. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para você ver o que está acontecendo, e a minha execução está parada exatamente nessa linha. E repara que se eu passar o mouse aqui em cima de input, ele me mostra o que tem, tudo que tem dentro dessa variável. Se eu passo o mouse aqui em input, na hora eu falei input, mas era output, agora aqui em inputs ele me mostra que é uma lista de nós, HTML, onde eu tenho o índice 0 e o índice 1. Então eu consigo avaliar com calma e com muito mais detalhes o que eu tenho aqui de valores nesse momento. Inclusive, você pode estar se perguntando, tá, Vinícius, mas você não está vendo esse valor exatamente, né? Só que olha só, se eu selecionar e passo o mouse em cima, ele já me mostra que o 1 aqui tá entre aspas, é um texto. Mesma coisa aqui, nesse inputs 1 valor, se eu passo o mouse, ele mostra que tem o 2. Ah, Vinícius, eu, sei lá, tô sem mouse, não quero utilizar o mouse, eu quero ver de alguma outra forma esse valor. Você pode vir aqui em Watch e adicionar uma Watch Expression, ou seja, algo que você vai ficar vigiando. Então eu posso fazer isso aqui, eu posso atualizar, porque eu já adicionei algumas, e aqui eu tenho algumas expressões que eu estou vigiando. Então, input 1.valor, eu sei que o valor dele é 2. Se eu alterar em algum momento, isso aqui é atualizado. Eu posso clicar nisso aqui para garantir, e ele está sempre em tempo real mostrando o valor das expressões. Outra forma de fazer é vir aqui e clicar em ESC. Você vai conseguir abrir o console e pode ver todos os dados. Por exemplo, inputs, digitei errado, input 0.valor. Consigo fazer sem problema. Então eu consigo avaliar expressões, eu consigo executar código com o meu programa, com a minha execução travada, pausada aqui. Então todas as variáveis que eu tenho acesso nesse ponto, eu vou ter acesso aqui no console, eu vou conseguir adicionar nesse watch. E se você quiser ver tudo que você tem acesso, todas as variáveis que existem, aqui em escopo, você tem o seu escopo local, que no caso é só o this, o escopo desse módulo, que a gente tem os inputs, o output, a classe input em si, e no escopo global, que a gente aqui tem só o que é padrão mesmo do navegador, nenhuma variável nossa. Então repara que a gente tem muito mais detalhes quando a gente realiza debug de forma profissional. E isso, eu quero deixar muito claro, não é algo específico do JavaScript ou de um navegador. Sempre que a gente trabalha com uma IDE decente, num ambiente de desenvolvimento decente, a gente consegue realizar esse processo aqui. E só para a gente continuar com um detalhezinho bem interessante, se eu quiser continuar a execução e deixar o programa rodar, eu posso vir aqui e dar esse play. Então ele vai despausar e continuar rodando. Só que eu também posso executar linha a linha, instrução por instrução, bem devagar. Então repara que eu vou passar para a nova instrução aqui. Então eu vou clicar nessa setinha que vai pular para a próxima chamada de função, para a próxima instrução, basicamente. Então cliquei, ele vai vir para a próxima instrução. Então aqui a gente vai ver o que vai acontecer nessa linha. Nessa linha, ele primeiro vai ter que avaliar isso daqui tudo para depois atribuir ao output. Então, se eu clicar nesse botão, olha só o que acontece.
eu caio lá dentro do meu input. Repara que o navegador já mostrou para mim o código do input na linha certinha que está sendo executada. E aqui, se eu passo o mouse, eu vejo que realmente o valor aqui está com um valor de string, um valor de texto, e não um valor numérico. Então eu posso vir aqui, continuar a minha execução, não quero mais debugar, porque eu já sei qual é o problema. Então eu tenho duas formas de resolver. Aqui no meu input, eu posso, quando eu recuperar o valor, fazer um parse int ou um parse float, caso a gente queira trabalhar com números quebrados, ou eu posso adicionar aqui, sempre que eu tiver um input, que eu pegar um valor e atribuir para essa minha propriedade, eu já faço esse parse. Eu, Vinícius, vou adicionar aqui, por motivo nenhum, pelo simples fato de que eu quero, mas você poderia adicionar aqui, que resolveria o problema da mesma forma. Então agora que a gente já descobriu o problema, eu posso voltar lá e ou manter esse debugger aqui, mas como eu sei que vai resolver o problema, eu posso remover. Então quando eu atualizo e eu clico aqui 1 mais 2, agora sim eu tenho 3 na minha soma, então eu consegui resolver o problema. Então o ponto desse vídeo não era te ensinar a somar, obviamente, era te mostrar bem por alto o que é debug e como a gente pode realizar debug de forma profissional. Vinícius, quer dizer que se eu estiver utilizando console log, vardump, system out println no Java, eu não sou profissional, sou uma pessoa amadora? Não é isso que eu estou dizendo, só que existem ferramentas específicas para a gente realizar esse tipo de tarefa. Então, às vezes, não faz sentido a gente ficar adicionando console log, adicionando vardump, adicionando sysout. Claro, se você só quer ver um valorzinho na execução, às vezes, configurar num ambiente de desenvolvimento back-end ou parar a sua execução aqui no ambiente front-end com um debugger profissional, pode ser matar uma formiga com um canhão. Talvez você realmente só queira o console log. Mas quando você está procurando um bug, esse tipo de procedimento, vamos dizer assim, pode ajudar bastante. Então, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o gostei, comenta também me falando o que você achou e pedindo novos conteúdos. E te espero ver em outros vídeos aqui no canal.